Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Eu sinto a presença dele aqui, você pode sentir. Você está sentindo a presença do Senhor? Que presença maravilhosa. Que presença pura, que presença santa. Nada se compara à presença do Senhor Jesus. Você pode sentir. Você pode sentir, então chore na presença do Senhor. Chore na presença do Senhor. Se você não está sentindo, meu irmão, você vai sentir agora. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, amolece esse coração, Senhor. Amolece esse coração, Pai, esse coração que está com amargura. Amolece esse coração, Pai, que está conseguindo sentir a Tua presença, Pai. Oh, Senhor Jesus, a Tua presença é muito maravilhosa, meu Deus. Consigo entender agora, Pai, porque Davi falou nos Salmos, Pai. Estar na Tua casa é melhor que estar em qualquer lugar, Senhor. Oh, que maravilha, Pai, sentir a Tua presença, Senhor. Eu só quero Te adorar, Te louvar, bendizer o Teu santo nome. Santo, 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 santo Tu és, Senhor. Santo, santo, santo Tu és, Senhor. A Tua igreja Te adora, meu Pai. Não queremos pedir aqui, Pai, matéria, não, Pai, mas queremos pedir a Tua presença na nossa vida cada vez mais, Senhor. Não ligamos para nada dessa terra, mas ligamos para Ti, Senhor. Estamos aqui, Pai. Olhe para nós, Jesus, que clamamos a Ti, Pai. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelas Suas misericórdias, meu Pai. Aleluia, Deus. Você pode sentir a presença de Deus. Então glorifica o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Deus, Ele só fala aquele que quer ouvir a mensagem. Então quem tem ouvidos, que ouça nessa noite a palavra de Deus. E para você ouvir, você está com o seu coração aberto. Tem que tirar todo medo, toda preocupação. Tudo que está lá dentro trancado, toda tristeza. Pede para que Deus venha tirar nesse momento no teu coração agora. Aleluia, Deus. Que maravilha, meu Pai. Se eu pudesse, eu ficava Te glorificando, Pai, esse tempo todo, Senhor. Temos aqui, Pai, um compromisso, Pai, de falar a Tua palavra, Jesus. Aleluia. Você crê que Deus vai falar contigo nessa noite, meu irmão? Faça sinal com a tua mão. Você crê que Deus vai falar contigo nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Abre lá comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado. Vê se ele não está, se está sem Bíblia, divida com ele. Para que assim todos possam entender a mensagem do Senhor nessa noite. E você ainda que não achou, vai desfolhando a Bíblia e dando glória a Deus, meu irmão. Vai passando as folhas da Bíblia, falando glória a Jesus, louvado seja o Teu nome, santo Tu és, glorifica o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. A igreja achou, dê um glória a Deus. Estava fraca ainda. Tem um irmão procurando. A igreja achou, dê um glória a Deus. Aleluia. Eu vou estar lendo, depois a igreja vai estar lendo para mim. Sofre, olha para cá, igreja, depois você lê para mim. Sofre, pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. Olha para cá, meu irmão. Sofre, pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. Agora repita para mim, na tradução da sua Bíblia. Repita mais uma vez que eu não consegui ouvir direito. Agora abra lá comigo no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 13. Vamos estar lendo esse versículo e peço a você, meu irmão, minha irmã, que durante a mensagem não feche sua Bíblia, para que você possa estar acompanhando dentro dos versículos, dentro da palavra
Lá no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 13. Diz assim, o título, o tema da mensagem: o momento agora é de guerra. O momento agora é de guerra. Faça o que o rei te pede. O momento agora é de guerra. Faça o que o rei te pede. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, vamos estar lendo. A igreja show, dê um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Versículo 3. E deu, naquele mesmo dia, um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não o podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho onde viera. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Essa palavra que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Versículo 13. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento. E abardaram-lhe um jumento e montou. E foi-se após o homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sou. Então disse: vem comigo à minha casa e coma pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornará a ir pelo caminho por onde foste. E ele diz: também eu sou profeta como tu. Um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faço voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Versículo 19. E voltou ele e comeu pão em sua casa, e bebeu água, e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te deu, te mandará.
Antes voltar-te e comer-te pão, e beber-te água no lugar de que dissera, não comerás pão, não beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. E sucedeu que depois que comeu pão, e depois que bebeu água, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E fosse, pois, um leão, e encontrou no caminho, e o matou. E seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Feche seus olhos. Jesus, obrigado, Pai, pelo que lemos nessa noite, e pelo que o Senhor vai fazer, Pai. Eu creio, Jesus, que o Senhor vai falar ao coração da tua igreja, vai revelar, Pai, algo, Pai, que somente o Senhor sabe, para cada coração nessa noite. Eu peço a Ti, Pai, na minha oração, ajude o meu amigo, Pai, que está passando nessa luta, que está no campo, Pai, de batalha, Pai, está perdido, está ferido. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, ajude nessa noite. Muito obrigado. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Lemos aqui dois textos, irmão. Um está em 2 Timóteo e o outro que está aqui no Velho Testamento. No 2 Timóteo, fala que Paulo escreveu a Timóteo dentro de uma prisão. E Paulo escreveu o seguinte no capítulo 1, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Vou fazer alguma pergunta para você. Você responda dentro do seu coração. Se o país hoje entrasse em guerra e você fosse chamado, você iria? Você iria? Alguns dentro de si estão respondendo, com certeza eu iria. Outros, não, vou para a guerra. O que tem na guerra? Morte, não é verdade? Tem medo, destruição. Então eu te pergunto, se hoje o país, o Brasil, entrasse em guerra e você fosse chamado para lutar pela sua pátria, você iria? Se você não for, você vai ser preso. Qual é a sua escolha nessa noite? Você iria lutar? Você, irmã? Você, meu irmão, adolescente, jovem, criança? Se tivesse em guerra o país, você iria lutar? Alguns responderiam que sim. No campo de batalha, irmão, a água, Diácono Nelson, é muito importante. O alimento também é muito importante. Mas você sabia que nas igrejas, na casa do Senhor, comparando, ligando a mensagem como um soldado, que é um soldado de Cristo que você é, muitos não estão dando valor à água. Se no campo de batalha o soldado não tiver água, ou ele vai morrer com tiro ou vai morrer com sede. Porque lá é adrenalina. Lá ele pula, lá ele corre. Ele precisa de água. E precisa do alimento. E muitos não estão dando valor à água. O próprio Jesus falou, aquele que beber da água que ele quer, aquele que beber da água que ele quer, tem pessoas que estão sentindo sede na casa de Deus, sabia disso? Porque não estão dando valor à água. E o alimento, podemos chamar de o pão. No campo de batalha, se o camarada não tiver ali a água e o alimento, ou ele morre com tiro, ou ele morre de fome. Você sabia? Bota igreja, irmão, entre nós, para vocês vão entender a mensagem depois, que muitos não estão dando valor ao pão da vida. Estão no campo de batalha, mas não estão valorizando o pão da vida. Estão numa guerra, mas não estão percebendo, estão brincando. Satanás está ao redor, observando quem ele vai tragar, quem ele vai tirar, quem ele vai devorar. O inimigo no campo de batalha, ele fica o tempo todo trabalhando e estudando para derrotar o seu inimigo. O seu componente, Satanás é o mesmo. Então nós como evangélico, como crente, você, meu amigo, que ainda não é evangélico, que ainda no coração já aceitou o Senhor, porque você não estaria aqui nessa noite. Você estaria lá fora. Você entrou aqui porque Jesus já mora no teu coração. Com certeza absoluta. Então, não vou falar que você é visitante, você já é da família do Senhor. Você já pertence à igreja do Senhor. Então você, meu amigo, preste bastante atenção. No livro de
1 Reis capítulo 13, temos aqui uma história. Alguns já conhecem bastante essa história, mas não irei iniciar o texto, a mensagem aqui nesse capítulo, mas irei voltar um pouco no tempo, lá na passagem, na história de Davi. Como nós sabemos, Davi era um homem fiel ao Senhor, um homem que vem do campo, que tomava conta de ovelhas. E ele teve graça aos olhos do Senhor. E Deus tirou Davi daquele local, daquele lugar simples, entre aspas, porque Davi também combatia lá. Davi lutava com um leão, Davi lutava com um urso, para proteger a sua ovelha. Então Deus tirou ele de lá e teve todo aquele processo de Saul, toda aquela passagem de história que já conhecemos muito bem, através da mensagem, através do estudo que fazemos. E Davi foi colocado como rei. Davi ficou sendo rei de 12 tribos de Israel. O que é tribo, irmão? Podemos colocar como povos. 12 povos, Davi ficou sendo rei. E no caminhada de Davi, por ser um homem falho, por ser um homem natural como eu, como você, não era perfeito. Então Davi teve falhas no seu percurso, na sua caminhada. Mas o seu coração arrependido, o seu coração temente a Deus, Deus o perdoou. A sua casa, Deus o perdoou tudo. E Deus fez uma promessa para Davi: Davi, você vai falecer. Que é natural, tu não vai viver eternamente. Você vai falecer, tua carne vai ficar velha, você vai falecer, vai morrer. Mas a promessa que eu faço contigo é o seguinte: não vai faltar sucessor para o teu trono. Então foi passando a vida de Davi. Davi, no momento da sua vida que vem agora à memória, Davi pensou em contar ao povo um erro de Davi. Davi fazia tudo o que Deus pedia, Davi fazia e tinha vitória. Mas como Davi tentou fazer algo pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios desejos, Deus se entristeceu, Deus deu um castigo e mandou Davi fazer 3 escolhas. Então Davi fez a escolha e Deus fez assim o castigo. Davi foi perdoado. E diz a palavra do Senhor que Davi faleceu, ficou velho, natural, faleceu. Então teve um sucessor, Salomão. Salomão novo, pequeno, uma criança, ficou agora rei de 12 tribos. Olha a responsabilidade. Imagine só, meu irmão. Você na sua posição e falar assim: Marcelo, hoje você está sendo colocado como presidente do Brasil. Hoje você está sendo colocado como diretor, gerente de tal empresa. Você não teve um preparo. Você era muito novo. Então, Salomão ficou com aquilo no coração, a responsabilidade de tomar conta do povo de Deus. Então diz a palavra do Senhor que Salomão se ajoelhou, orou ao Senhor, e Deus concedeu a Salomão entendimento e sabedoria. Deus perguntou a Salomão: Salomão, o que você quer? Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo. Então diz a palavra do Senhor que Deus se alegrou com o pedido de Salomão. Deus falou assim: você não pediu longevidade de vida, você não pediu riqueza, você pediu sabedoria para governar o meu povo. Então eu vou te dar sabedoria. Diz a palavra do Senhor, e Deus falou assim: nem depois nem antes vai existir alguém como você, Davi, sábio. Diz que a sabedoria de Salomão era como grão de areia. Então Salomão, com sabedoria, com entendimento, Salomão botou no seu coração de construir um templo para Deus. Então Salomão começou a construir o templo. Construiu o templo, ser um templo lindo, com ouro, com prata e com bronze. Salomão, irmão, imagina um rei, as condições financeiras que um rei tem. Salomão investiu tudo, então vinha oferta de outros lugares, dos amigos de Salomão. Então o reinado de Salomão foi tendo paz. E enquanto ele estava tendo paz, Deus estava fazendo paz ao redor, os inimigos de Salomão. Salomão estava fazendo o templo do Senhor. Diz que durante 7 anos Salomão investiu. Imagina isso, irmão, um rei investir 7 anos no templo. Imagina como é que ficou esse templo. Tenta imaginar aí comigo. Então o templo ficou lindo para o Senhor. Algo maravilhoso para Deus. Então Salomão fez o quê? Aquilo que agradou a Deus. Mas por Salomão ser falho também, por ser humano, Salomão fez algo que sempre eu comento aqui que eu e você não faríamos nunca, por conhecer Jesus, por conhecer nosso Deus. Nosso Deus, ele não gosta, ele não aceita que tenha outro Deus na nossa vida, porque só existe um Deus que é Jesus, que é o Rei dos Reis. Então Salomão, conhecendo Deus, tendo contato com Deus, fez aquele tempo maravilhoso. Salomão sacrificava coisas grandiosas para Deus. Salomão se casou com a egípcia. Salomão adorou um Deus, entristeceu o coração de Deus. Adorou outros deuses. Então diz a palavra do Senhor que Salomão pegou, Deus pegou e tirou da mão de Salomão aquelas 12 tribos. Falou assim: você errou. Mas pela palavra, pela promessa que eu fiz ao teu pai Davi, vai ficar uma tribo contigo. Vai ficar uma tribo para ficar com Davi. 12 tribos. Então diz a palavra do Senhor que Salomão faleceu e veio o teu sucessor, Roboão, filho.
Então Roboão começou a governar. Então estavam as 12 tribos reunidas, mas 10 tribos não queriam ficar, 10 povos não queriam ficar lá. Falou o seguinte, não vou ficar servindo a Davi, a genealogia de Davi, não, vamos sair, vamos seguir a Jeroboão, outro homem que estava lá também, que era do povo de Israel. Então, o filho de Salomão, ele começou a se levantar, junto com a tribo de Davi, vamos lutar, vamos guerrear contra as 10 tribos. Eles próprios iriam brigar entre si. Olha bem, irmãos, eles próprios iriam guerrear entre si. A guerra não é contra a carne. É contra o quê? Amém, irmãos? Então, eles próprios iam se guerrear entre si. Então diz a palavra do Senhor que Deus falou assim para Roboão, filho de Salomão, isso é minha vontade. Fique somente aqui em Judá. Somente com essa tribo. As 12 tribos vão ficar com Jeroboão, com outro rei. Então diz a palavra do Senhor que aquele rei, ele distante lá de Jerusalém, ele começou a fazer altares, começou a levantar templos naquele local, porque para o povo sair de Jerusalém, do templo que Salomão tinha construído, para vir adorar onde ele estava, porque ele estava armando uma estratégia de quê? De pegar aquele povo também. Então ele começou a levantar sacerdotes, começou a levantar homens que não eram da vontade de Deus, porque a palavra de Deus falava o seguinte, ó, só vai ser levantado sacerdote na tribo de Levi. Então ele começou a levantar, fazer as coisas erradas, um atrás do outro. Então diz a palavra do Senhor que Deus enviou um homem, que é esse texto aqui agora. Um homem que veio num lugar distante para poder pregar contra o altar. E diz a palavra do Senhor que aquele homem, mandado por Deus, Deus falou o seguinte para ele, olha bem, você vai estar em um lugar, você vai chegar lá e vai pregar contra aquele altar. Mas lá você não vai comer pão, repita comigo, pão. Lá você não vai beber água, repita comigo, água. E você não vai voltar pelo mesmo lugar. Então diz a palavra do Senhor que aquele homem enviado por Deus com essa missão, chegou naquele local, estava lá Jeroboão, perto do altar, e ele chegou, apontou para o altar e falou assim, altar, altar, altar. Começou a falar a palavra do Senhor para o altar. Queria levantar um rei, queria botar esse sacerdote, que não era da vontade de Deus, sobre aquele altar, os ossos dele ia consumir, etc. Diz a palavra do Senhor que nós lemos que Jeroboão levantou com fúria, levantou a mão e falou assim, ó, pega esse homem aí. Na mesma hora a mão dele secou. Meu irmão, vou falar uma coisa com você, quando Deus te dá uma missão, faça conforme Deus te pede. E se alguém levantar a mão para você, preste atenção, a mão vai secar. Escutou, irmão? Porque você é um escolhido de Deus. Você, meu irmão, é o mensageiro do Senhor. Então se alguém se levantar contra você, não vai estar lutando contra você, vai estar lutando contra Deus. Pode ser um rei, pode ser um presidente, pode ser qualquer um. Se levantar contra você, vai se ver com Deus. Mas para isso, meu amigo visitante, você que já tem Jesus no teu coração, basta você levantar a mão e falar, Senhor, eu quero servir esse exército. Oportunidade essa noite, do alistamento. Então diz a palavra do Senhor que aquele rei, a mão daquele homem secou, ficou seca. Então diz que tudo que o profeta falou ali começou a acontecer atrás, uma coisa atrás da outra. Caiu lá o incenso, caiu tudo lá. Então aquele homem olhou e falou, homem de Deus, rogue a Deus, pede ao Senhor para que meu irmão volte ao normal. Olha a autoridade daquele homem, orou ao Senhor, faça a mão dele voltar ao normal, pai. A mão daquele homem voltou ao normal. E o rei chegou e fez uma proposta para ele, falou assim, olha bem, venha na minha casa, vamos lá, eu te dou um presente. Te pergunto agora, meu irmão, quanto vale a tua salvação? Um rei chegou para aquele profeta e falou assim, ó, eu te dou um presente. Imagine, ó, o irmão Frank é meio duro, né? Se eu vou dar um presente com alguém, irmão, vou dar um presentinho não muito, né? Mas imagine um rei, te dá um presente, o que você quer? Aquele profeta falou assim, não quero presente, nem que você me dê a metade da tua casa. Eu não aceito, porque meu Deus falou o seguinte, para mim não beber água, ou não comer pão, e nem beber água, e nem voltar por esse caminho. Ele fez o quê? O que Deus pediu. A nossa vida é assim, mas vai fazendo a obra conforme Deus vai pedindo, mas temos que vigiar. Davi fez a obra conforme Deus foi pedindo, mas no momento que ele não vigiou, ele teve esse deslize. Salomão foi fazendo a obra conforme Deus pedia, mas no momento que ele não vigiou, ele teve também esse deslize. Jeroboão a mesma coisa, Roboão quase fez a mesma coisa, guerrear contra o próprio povo, Deus não permitiu. Então esse homem, ele, fiel, ele não voltou pelo mesmo caminho. Isso é a palavra de Deus que o que ele fez correu por toda a cidade, por toda aquela localidade.
Então chegou até um profeta que havia na cidade, olha bem, um profeta que tinha naquela cidade, um profeta velho que havia naquela cidade, ouve a notícia. Irmão, existia profeta lá. Fica ligado. Então diz a palavra do Senhor que aquele profeta foi encontrar com esse homem de Deus que foi enviado por Deus para profetizar contra o altar. E chegando lá o profeta, você é um homem de Deus? Sou, eu também sou. Venha na minha casa, vamos comer pão, vamos beber água. Aí eu disse, não posso, porque o meu Deus falou para que não comesse pão e não bebesse água e não voltasse pelo mesmo caminho. Aquele profeta falou o seguinte, mas um anjo de Deus me falou para você vir, para comer pão comigo e beber água. Irmão, quando Deus falar contigo uma coisa, guarda aqui dentro. Não fica ouvindo um ou outro, não. Conselho somente do Senhor, ou do anjo da igreja, que é usado por Deus, o pastor. Não fica abrindo teu coração para qualquer um, não, irmão. Teu sentimento para qualquer um, não. Fecha a porta do teu quarto, ajoelha e fala com Deus. Não fica contando o que acontece, que Deus falou para você. Guarda aqui, ó, isso é para você. É o teu íntimo com Deus. É algo pessoal você com Deus. O papai, a mamãe, conhece bem o filho. E aquele íntimo que ele tem com o filho, a rua não fica sabendo, os vizinhos não ficam sabendo. Porque ele vai saber orientar o filho. Então que você, a intimidade que você tem com o pai, irmão, não fica falando um para o outro, não. Deus falou algo no teu coração, vai, faça. Não fica com dúvida. Será que Deus mandou? Será que é para me fazer? Eu faço, irmão. O que eu faço? Mas a palavra de Deus que aquele profeta não quer, era um profeta velho. É velho na estrutura. Mas para colocar aqui, algo simbólico, quantos e quantos estão velhos na fé? O que é velho? É aquilo que não está funcionando direito. Não é verdade? Como a palavra de Deus fala o seguinte, Jesus falou, para ser como criança. Não é para ser como criança, vamos andar de vida, não é isso não, é ser como criança na fé. Tem um sentimento de criança, tem um coração de criança, a pureza de uma criança, porque desses é o reino dos céus. Então não se ache, irmão, que você é o bambambam, eu sei tudo, não. O que sabe tudo é esse ali, ó. Ele que te passa a instrução, ele que te dá força, sabedoria e entendimento, é aquele ali, ó. É o Senhor Jesus. Então diz a palavra do Senhor que aquele profeta pegou e foi. Chegou lá, sentou na mesa, comeu um pãozinho quentinho na chapa. Que maravilha. Colocou, bebeu água. Então aquele mesmo profeta que chamou ele, aquele profeta falou assim diz o Senhor. Eu falei o que para você? Para não comer pão? O mesmo profeta que chamou ele falou, para não beber água. E agora o seu cadáver, a sua vida não vai chegar nem no túmulo do seu pai. Diz que aquele profeta desesperado montou e foi embora ver um leão e tirou a vida daquele homem. Irmão, a guerra está travada. O tema da mensagem é o momento agora é de guerra. É vigiar todo o tempo. É orar todo o tempo. Orai sem cessar. Não é brincar de ser crente. Porque qualquer momento que você brincar de ser crente, você pode ser atingido. Não é brincadeira. É sério, irmão. Atingir aqui a carne. Vai ficar na carne. A pior coisa é quando a pessoa é atingida na alma, no espírito, irmão. É difícil caminhar. É difícil. Quando uma pessoa entra em depressão, uma das coisas que a pessoa vê à mente, tirar a própria vida. Então, por a briga não ser contra a carne, a briga contra o quê? Satanás. Espírito. Ele quer afetar o que está em você, a tua estrutura. Então tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Jesus. Esse homem, por ele ter ouvido, o próprio profeta falou para ele. Ele faleceu. Diz que aquele profeta ficou muito triste. Pegou aquele homem de Deus. Falou assim, pega o corpo dele, o cadáver dele, bota aqui no meu sepulcro. E quando eu falecer, coloca o meu junto dele. Porque ele é um homem de Deus. Vou me colocar agora dentro da mensagem. Muitas vezes, sem instrução da palavra de Deus, estou me colocando, irmãos, para os irmãos poderem entender. A gente fala algo para uma pessoa que às vezes, será que de Deus? Isso que você está falando? Será que é do Senhor isso que você está falando? Então a gente tem que vigiar para quê? Renovar a nossa fé. Na oração, na leitura da palavra. Quando o homem deixa de ler a palavra, quando o homem deixa de orar, como é que ele vai estar ligado no céu?
Como é que eles vão saber das coisas do céu, da cor espiritual, do que Deus tem para passar para ele? Então ele fica velho na fé, fica enferrujado. Porque não consegue mais orar 10 minutos. Já fica cansado, não tem palavra para falar com Deus. Não consegue orar 20 minutos para falar com o Senhor, mas quando está no aperto, ora 1 hora, 2 horas, 3 dias, 1 mês, irmão. Faz até jejum, nunca fez jejum, mas faz até jejum. Entre campanha e oração e tudo, irmão. Vamos abrir uma campanha aí, irmão. Fazer uma campanha de 20 dias de oração sem parar. De manhã até a noite, e à noite até o dia. Eu preciso ser curado, preciso ser ajudado. Mas no momento da abundância, não lembra. Isso tem que virar costume dentro de cada um de nós. Costume de orar. De ler a palavra, tem que ser um prazer. O próprio João falou isso. A palavra não tem como se cansar. É um prazer. Se está dentro do teu coração, irmão, começa a vigiar, começa a pedir ao Senhor. Está batendo uma frente no meu coração, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo buscar. Senhor, me ajuda. Eu vou estar colocando agora um vídeo não, algo, irmão, uma reportagem que eu coloquei, eu peguei algumas fotos e botei aqui, então você não fica assustado não. Foi a guerra que aconteceu hoje. Os irmãos soube dessa notícia? Os irmãos soube aqui da guerra que ocorreu hoje? Ele aqui soube, Elano. Eu soube da guerra que ocorreu hoje aqui, irmão? Hoje entrei lá e fiz o trabalho de colocar. Então vai estar passando ali, para os irmãos verem que isso é real. Para os irmãos verem que estamos em guerra, estamos lutando. E que ocorreu, irmão, esse fato que ocorreu hoje, eu sei que vai abalar o seu coração, a tua estrutura. Eu sei que através disso aqui, eu botei o mesmo título da mensagem que está aqui, é aquele título, lê para mim, irmão. Escutou? O momento o quê? Passa aí, irmão. Os soldados começaram a se preparar, se camuflar. Essa foi a guerra de hoje. Tá vendo, irmão? Hoje pela manhã tivemos um evangelismo. Tivemos um evangelismo pela manhã. Pegamos a rua 1, pegamos reto aqui, passamos pela rua da feira. Foi guerra, irmão, foi difícil. Entre aspas, porque o Senhor estava na frente. Passamos por aquela rua da feira, com nossas armas. Jesus te ama. Jesus tem uma coisa, algo na tua vida. E foi indo, irmão, entrando nos comércios, as crianças pregando. Foi difícil, esquivando, irmão. Vamos para lá, vamos para cá. E indo. Passa aí, irmão. Os soldados se preparando, tá vendo? Peguei algumas fotos, irmão, e coloquei ali. Foi muito difícil pegar essas fotos, mas eu consegui. Vai passando, irmão. Olha lá. Soldado aí. Diz que só homem vai para a guerra? Mulher também ali, ó. Começaram. Lê comigo, igreja. Começam. Olha o armamento, irmão. Coração. Um folhetinho colocado no coração, entregando para as pessoas. Vamos lá. Aí o armamento, irmão. Quem está escrito ali? Eu te pergunto, isso vai afetar a carne? Vai afetar a carne ou vai lá no sentimento? Vivo feliz porque sou de Jesus. Se preparando, o armamento, irmão. Sei que foram na frente da batalha. Pode passar, irmão. Quem está escrito ali? Os inimigos começaram a temer. A gente pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. O inimigo começou a observar aqueles soldados vindo com o poder de Deus. Eles começaram a se esquivar. Ouvir, irmãos. Pode ir passando. E ali, irmãos? Bombardearam os inimigos do sul. Da região sul. Foram todos derrotados, irmão. Todos aniquilados. Vai passando, irmãos. Olha lá. Pode devagar. Pode indo. Tudo armado, ó. O que está escrito ali? Inimigo leste. Tá vendo o que está escrito ali? Igreja vai se centrar no Baal Branco. Não pregamos o nome da igreja, mas pregamos lá o nome de Jesus. Escutou, irmão? O nome de Jesus. Pode indo. Olha o povo, irmão, de Deus lá. Os soldados do Senhor. Tudo camuflado. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Entraram na... Pode ir indo. São soldados do Senhor. Pode ir passando, olha lá. Entra a multidão, irmão. Levando o evangelho com placa, com faixa. Todo mundo olhando. Pessoas receberam o que está escrito ali, irmãos? Começamos a adorar o Senhor lá na igreja. Pode aplaudir o Senhor?
Começamos a adorar o Senhor naquela praça lá, na rodoviária. Começamos a bombardear louvores naquele local. Rapidinho. Eu cheguei para um soldado e falei assim, soldado, a gente vai jogar um míssil aqui, falta ainda a região norte. Nossa, vai ser aqui, como é que vai ser lá? Então lá vai ter que ser na voz mesmo. Vamos lá. Isso aí é novo na fé. Novo na fé porque a fé está renovada. Se você, vamos fazer aqui mesmo, de qualquer jeito. Ah, irmão, lá embaixo, vamos acabar logo. Ah, por que vai andar? Não teve um soldado que falou isso, irmão. Todos louvando, bombardeando, clamando o nome do Senhor, no sol. Água, irmão, água à vontade, porque o Senhor estava conosco. Pão à vontade, porque o Senhor estava conosco. E viemos louvando ao Senhor. Agradecido, vai ter que, nem que for no gogó, não tiver microfone, mas a gente vai louvar o Senhor. Vamos lá, irmão, pode passar. Então aí, a região oeste, começamos a louvar o Senhor, a adorar o nome do Senhor. Ainda dá tempo, Jesus espera por você. Até as crianças, ó. Nossas armas principal lá, pequenininho, entraram em lugares diferentes lá, pequeno, e conseguiram derrotar muitos. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Lê lá, irmãos. Então, para o campo norte. Então foram os soldados para lá, os inimigos, tudo correram para o campo norte. Irmão. Chegaram no campo norte, pode ir passando. A gente não tinha ideia o que poderia acontecer ali, mas Deus tinha preparado tudo ali. Chegaram no campo, quê? E o... Não passa não. Tá vendo ali, irmão? Ali é o DPO. Como é que Deus abre as coisas? Falamos com eles, deram autorização para a gente fazer em frente. E é ser na voz. Vamos tentar mais um pouquinho? Tem como você emprestar a tua energia aí? Pode emprestar a tua energia. Prestou energia, irmão. Usamos lá o local, ao redor, ainda usamos a energia ainda. Ceder o local. E oramos também pelaquela localidade. A igreja pode aplaudir o Senhor? Puxamos uma caixa de som. Começamos a louvar o Senhor, a adorar o Senhor. As pessoas começaram a parar a observar. Começamos a chamar a atenção da pessoa para a gente jogar o míssil. Vai lá, irmã. Pode ir passando. Bocar de faixa, de placa. As pessoas do ônibus passando, ouvindo essa mensagem. Ainda dá tempo. Jesus espera por você. Pode passar, irmã. Tome sua cruz e siga a Jesus. Como é que foi? Os inimigos. Aqui a gente pode dar glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir mais o Senhor mais forte. Glória a ti, Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a ti, Jesus. Então voltamos para o nosso acampamento. Aí é o nosso acampamento, tá vendo, irmão? Outros foram para os outros acampamentos. Depois a gente vai para um acampamento final, que é lá, ó, nossa morada. Iremos voltar. Diz a palavra, diz uma história, irmão, para finalizar. Que um soldado chegou, antes dele ir para a batalha, ele falou o seguinte para o seu rei. Para os jornalistas daquele local, falou assim, ó, eu vou para a batalha, eu vou lutar, vou vencer a guerra e vou voltar vivo. Então diz que chegou o tempo da batalha, aquele soldado foi para a guerra, entrou naquela guerra, naquela confusão de tudo, ele foi ferido. Preste bastante atenção com você, breve, irmãos. Foi ferido. Então a dor era muita, a dor era muita, a dor era muita. Aquela dor, ele pediu, quero morrer, não quero mais viver. Chegou por um amigo dele e falou assim, ó, tira a minha vida. Aquele soldado falou assim, eu não posso, se eu fizer isso, eu vou ser preso. Tira a minha vida, eu estou com muita dor, não quero mais ficar, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E disse que ele falou, não posso fazer isso, chama meu superior, chamou o superior. Aí perguntou, Senhor, o Senhor me dá permissão para me tirar a vida dele, está sofrendo, olha o estado dele. Você não posso fazer isso, se eu te dar permissão, eu vou ser preso. Então aquele soldado sofrendo, falou assim, então me dê arma que eu não vou fazer isso. Não, não podemos fazer isso. Ele sofrendo, então de repente chegou um mensageiro. Um soldadinho pequenininho com a carta, passou entre todos. Eu tenho uma carta para o soldado tal. Aí o soldado pegou aquela carta para aquele soldado ferido. Estava escrito assim, ó. O rei te espera vivo, ele conta com você. O rei te espera vivo, ele conta com você. Aquele soldado ouvia aquela palavra, o rei está me esperando. Ele tem que continuar lutando. Ele continuou, então ele se curou, ficou lá
mas começou a lutar, venceu a batalha e voltou. Ele ficou conhecido como quem? Servo de Deus, servo do Rei vivo, porque ele voltou vivo da batalha. Meu irmão, teu coração pode estar triste, você pode estar querendo até sair da casa do Senhor, pode estar dizendo, Senhor, não dá mais, não quero mais ficar nessa igreja, não quero mais saber do Evangelho, não está difícil, tire a minha vida, sai da casa de Deus, irmão, é a mesma coisa de perder a vida. Sair do Evangelho é a mesma coisa de perder a vida. Porque você perde o quê? A salvação. A vida eterna, porque a palavra de Deus fala o seguinte, morremos para o mundo e nascemos para o Senhor. Então muitas vezes na batalha você tem pensado em parar e tirar a própria vida, mas o rei manda uma mensagem para você. Você vai ficar comigo vivo. Você vai vencer essa batalha aí. Você vai voltar vivo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não desista. Não pare. A batalha está sendo dura. Mas continue como bom soldado. Como Paulo falou aqui, ó. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Irmão, sofre conosco. Vamos sofrer. Mas no final, irmão, vai ser alegria. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar, a igreja se coloca de pé, tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar, mas como um bom soldado, continue, para que no final de tudo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Repita comigo, combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé. E guardei a fé, repita. Meu irmão, continue combatendo o bom combate, você que está indo na batalha. Não encerrou a carreira ainda, porque no final você vai guardar a tua fé com o Senhor. Vamos estar louvando o Senhor. Aleluia, aquele louvor que fala assim, eu não sei, eu vou falar a letra mais ou menos, vou cantar o refrão, a igreja canta, depois o mal vai me ajudar. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. A tua palavra é bem clara, Pai, que ele permanecer até o fim, será salvo, Senhor. Se ele de alguém que não está conseguindo permanecer, Pai, dê força para ele e para ela, meu Deus. Não desistir, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus, precisamos um do outro, Pai. Como bons soldados, Pai, iremos lutar, Pai. Iremos lutar, Senhor, porque sabemos, Pai, estou bem certo, Pai, que o Senhor, Pai, tem guardado o nosso tesouro, Pai, aleluia, para o grande dia, Pai, para o dia final, Senhor. Oh, Pai, existe alguém, Pai, que está cansado, Pai, desanimado, Pai, esse irmão, Pai, que tem um chamado na Tua casa, Pai, que foi dado uma missão para ele, Pai, para fazer algo na Tua casa, Pai, que esse irmão não venha falar não, que essa irmã não venha desistir, mas venha fazer com prazer, venha fazer a Tua obra com alegria, dançando, louvando, meu Pai. Às vezes vinha fazer a obra chorando, Pai, que vinha fazer, mas com certeza vai voltar, Pai, sem dúvida, trazendo consigo, Pai, os Teus olhos, Senhor. Oh, Pai, dá força para essa irmã, não deixe ele desistir, não deixe ela desistir. Mostre, Pai, cada dia mais a sua
glória, o teu amor, Pai, entre nós, Senhor. Somos pequeninos, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua mão, da Tua ajuda, Senhor, para continuar nessa batalha, meu Pai. Pai, se existe alguém, Pai, cansado, Pai, que não está conseguindo carregar a cruz, Senhor, que a Tua igreja vem estar atenta, que o irmão ao lado vem estar atento para ajudar esse amigo a levar a cruz. Porque a Tua palavra diz, Pai, que tem que um ajudar a levar a cruz do outro com estiver pesada. Ó, Pai, que devemos ser sensível, Pai, um para o outro, se importar um com o outro, Pai, ajudar, Pai, querido, um ao outro, Pai, porque somos uma família bem ajustada, Senhor, uma família salva, uma família santa, uma família, Pai, que pertence a Ti, uma família que gosta de Te louvar, uma família que gosta de Te adorar, uma família que gosta de Te servir, Senhor. Existe alguém aqui nessa noite sem existir, Pai, que ainda não teve encontro contigo, que ainda, Pai, não tomou a decisão, Pai, de aceitar a palavra, de aceitar a mensagem, Pai, que nessa noite o Teu Espírito, que é poderoso, vai ter nesse coração, vai no íntimo do íntimo desse amigo, dessa amiga, Pai, transforma, Pai, faz o que ele, Pai, ela venha ver, venha enxergar o que estamos enxergando, que é a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. A Tua igreja é vencedora. Repita comigo, Senhor, a Tua igreja é vencedora. A Tua igreja é vencedora. Olha para o teu irmão ao lado e aperta a mão dele e fala assim, você é vencedor, você é vencedora. Aperta a mão dele, você é vencedor, você é vencedora, não desista, não pare, continue lutando. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Que Jesus venha te abençoar, meu amigo. Que Jesus venha abençoar a sua vida, minha irmã. E não desiste, não pare de lutar. Não pare de lutar. A igreja pode estar se assentando. Não pare de lutar, meu amigo. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue vindo para a casa de Deus, adorando o nome santo de Jesus. Que você venha guardar essa palavra no seu coração. E medite nela sempre, sempre. Deus vai estar sempre contigo nessa caminhada. Assim agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você, meu visitante, amado em Cristo, obrigado pela sua presença. A família pastoral da PIB em Parque Paulista, foi muito bom tê-los aqui conosco. Eu espero, e tenho certeza disso, que o Espírito Santo tenha falado ao coração, não só dessa família, daqueles que também nos visitam, que por algum motivo preferiu se omitir. Você, meu irmão, que possamos ter como combustível o que ouvimos e vimos, para que possamos prosseguir um pouco mais, porque é de pouquinho em pouquinho que nós alcançaremos os céus. Amém, irmãos? Quero chamar o Edgar rapidamente, nós já estamos encerrando, por favor. Rapidamente, pode ser, Edgar, ou teremos dificuldade? Se tivermos dificuldade, podemos fazer na quinta-feira. Nós já passamos, infligimos 9 minutos do nosso horário. Nosso horário é até as 21h30. Mas não tinha como segurar o Franklin, nem tirar o microfone da mão dele. É difícil. Pode ser, Edgar? Dá pra ser? É coisa bem rápida. Eu gostaria que o Marcelo rapidamente pegasse a bicicleta lá em cima, Marcelo, por favor. Coisa rápida. Nós vamos tirar aqui o nome daquele que foi agraciado pela sorte. Não vou dizer que foi Deus, porque Deus ama todos, irmão. Aqui é pura sorte. Tem pra onde vou dizer que foi Deus? Então eu não sou merecedor. Quem teve a sorte, quem tem o pé bem quente, estava com 2 meias no dia. Vamos lá. Os irmãos vão entender o que é. Aquela bicicleta bonita que está chegando bem rápido. Pode montar e vir rápido, Marcelo. Está muito devagar. Essa bicicleta nos fora doada para que sorteássemos alguns números daqueles que pudessem comprar. Tudo para levantarmos fundo para a aquisição do imóvel aqui ao lado. E alguns irmãos participaram. E dos que participaram, não vou dar. Não vou. Mas não vou mesmo. O nosso diácono Franklin ganhou a bicicleta. Vai receber aqui, ó, do irmão Edgar a bicicleta. Pode até ir para casa, Franklin. Parabéns. Ele disse que ganharia e ganhou. Que venhamos ficar felizes, irmãos, porque ele foi contemplado. Não vou dizer por Deus, pela sorte, tá bom? Porque senão pode parecer que está estranho. Todos os adolescentes, após o culto, no varandão aqui ao lado. Irmãos, vão em paz. Vai com esse gás, com essa força.
e que Deus nos faça alcançar o próximo domingo, que de domingo em domingo chegaremos na glória. Quero te ver aqui na quinta-feira. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Vem cá o bálsamo e a ferida sarará, protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Venha o bálsamo e a ferida sarará, protege-o com teu manto de amor.
pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você crê que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda
noite lutar.